Oi galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos começar um módulo novo de português junto com a tia Maria Rita, tá bom? E vai ser a entrevista com o escritor. Antes da tia Maria Rita ir para a apostila, olha quem está do meu lado, um escritor, gente, um escritor morador aqui de Mogi Guaçu. E ele tem uma paixão, sabe o que é? Contar história. Então eu convidei ele para estar respondendo algumas perguntas aqui comigo, tá bom? Então vamos lá? Pode falar, professor, alguma coisa? Quer falar um oi para eles? Ok, professora Maria Rita. Olha, agradeço a oportunidade de estar aqui para mandar uma mensagem, uma saudação toda para vocês, né? O meu nome é Marcos Cunha, também sou professor, né? Escritor, mas eu vou contar um segredo para você, né? Eu aprendi a amar duas coisas: contar história e escrever livros infantis, né? Então vamos lá, professor? Por favor. O que levou você a ser um escritor de livros para crianças? Olha, uma pergunta dificílima, mas eu vou ser breve para você. Eu tenho uma menina, uma princesa, minha filha chamada Isabela. E ela, esse livro foi inspirado nela, né? E eu gostava muito de contar história para ela. E aí, às vezes, a história, a gente precisava inventar algumas coisas. Aí eu comecei a resgatar coisas do meu passado. Então, foi daí que eu comecei a imaginar eu escrevendo livros. E o primeiro livro que eu escrevi foi O Segredo da Lancheira. Esse aqui, galera, ó, O Segredo da Lancheira. Legal, professor. E de quais brincadeiras, quando criança, você mais gostava? Olha, brincadeiras, a gente tinha imensas brincadeiras, muitas brincadeiras. Qualquer coisa nos divertia, sabe? Um pneu, sabe? Uma bolinha de gude. Tinha até figurinha que a gente batia assim, né? Então a gente tinha pouca coisa e se divertia muito. E, professor, essas brincadeiras você usou nos seus livros? Sim, usei, né? Como eu tinha falado para você, no Segredo da Lancheira, né? Dentro da lancheira tem umas brincadeiras que eu também fazia quando eu era criança. Olha que legal, pessoal! Né? Era bolinha de gude, era peão, era cartinha, né? Ai, que legal! E quantos livros você já escreveu? Olha, eu escrevi 7 livros, né? 7 livros. Publiquei 5, né? E depois a professora vai mostrar para vocês o livro que eu escrevi. Com certeza, pessoal. Vocês não sabem, a tia Maria Rita ganhou vários livros que ele me deu. E eu vou estar contando depois para vocês, tá bom? Ó, fique aí ó, esperando, hein? E qual foi seu primeiro livro? Então, o primeiro livro que eu mencionei para vocês é esse aí, ó, O Segredo da Lancheira. Ó, pessoal, o primeiro livro que ele escreveu. Né? Tá? E, professor, acho que agora é uma pergunta difícil. De todos os livros que você já escreveu, qual o seu favorito? Todos têm um jeito especial na minha vida. Não tem como falar que é o melhor ou o mais que eu goste, não. Todos têm uma parte de mim. Então, juntando tudo, é esse que eu gosto. Ah, que legal. Professor, como você gosta de escrever, como você gosta de ler e, como você disse que gosta de contar história, não quer contar uma história pra gente? Você topa? Vamos contar. E aí, pessoal, gostaram da entrevista que a tia Maria Rita fez com o escritor? Vocês viram a paixão que ele tem por contar história, né? Ele gosta de contar, tá? No final agora, depois que a tia Maria Rita terminar a leitura da apostila, eu vou deixar uma história que ele contou aqui, tá? A história dos 3 gravetos, uma lenda africana. Então, no finalzinho, a tia Maria Rita coloca o vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Então, pessoal, módulo 22, entrevista com o escritor, né? Como a tia Maria Rita explicou no início. Então, nós temos aí um escritor e uma garotinha, né? No caso, né? Uma repórter mirim que está fazendo uma entrevista com um escritor, tá? Então, a garota está entrevistando o homem
você sabe o que é uma entrevista, né? A entrevista é quando alguém, né, no caso, é uma conversa, né, em que uma pessoa faz pergunta para outra. O que ela está segurando na mão e por quê? Ela está segurando um gravador, né? Ela está gravando a conversa que ela está tendo, no caso, com um entrevistado. Você já viu algum programa em que uma pessoa foi entrevistada? Sim, né, pessoal? Tem muito na TV, né? Hoje em dia, quando você acessa aí o YouTube, a internet, né, tem vários veículos de comunicação aí que a gente vê entrevistas, certo? Então agora eu vou estar lendo com vocês, fazendo uma leitura sobre uma reportagem que saiu no Jornal Joca, Jornal Joca Digital. O que é digital? Esse jornal é na internet, né? Ele não está impresso, né? Não tem um papel para você estar lendo, como uma revista, né? Então, o título é Um Vencedor do Prêmio Jabuti, por Maurits há 8 anos. Então, ela é a repórter que fez essa reportagem sobre o Prêmio Jabuti. Cláudio Fragata nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 25 de novembro de 1952 e é muito famoso por seus livros para criança. Ele começou a escrever histórias com 7 anos e algumas têm personagens que são animais, como macacos e gorilas. O Cláudio venceu o Prêmio Jabuti em 2013. Com o livro Alfabeto Escalafobético, em que cada letra representa e conta sobre um animal, em forma de texto e imagem. Por exemplo, o E tem uma tromba saindo dele. O Prêmio Jabuti é uma competição muito famosa, considerada a maior de livros brasileiros. Ele ainda escreve livros e atualmente está produzindo A África que Você Fala, que mostra as palavras de origem africana usadas no Brasil. Pessoal, como nós já falamos, todo momento aí na apostila, né, nos textos, que aparece uma palavra que vai ter um significado, tem o glossário, e aí no glossário está falando o que é escalafobético, é esquisito, então o livro dele se chama Alfabeto Escalafobético, né? Então seria um livro esquisito. Página seguinte, a página 61. O repórter mirim, Maurits há 8 anos, entrevistou Cláudio Fragata, confira a seguir. Então agora, pessoal, nós temos umas perguntas. No caso, a repórter mirim faz as perguntas, então ela é um entrevistador, e o entrevistado, no caso, é o escritor, vai dar a resposta, né? Foi o que aconteceu aqui comigo e com o Marcos. Então, de quais brincadeiras de criança você gostava? Quais foram usadas nos seus livros? O meu maior passatempo era brincar com brinquedos, mais do que jogar bola, brincar de pega-pega, esconde-esconde. E todos os meus brinquedos eram de animais. Depois que eu voltava da escola, eu ia brincar com os meus bichos. E os animais aparecem muito na minha obra. O que levou você a ser escritor de livros para crianças? Bom, em um momento da minha vida, eu descobri que não sabia fazer outra coisa, além de escrever. Era a única coisa que eu tinha certeza de que fazia bem. Não tinha definido que iria escrever para crianças, apenas que queria escrever livros. Aí foi um processo natural, as coisas foram acontecendo. O primeiro livro que publiquei era dirigido para crianças e ele fez razoável sucesso. Naquele mesmo ano, outras editoras me encomendaram livros. O público infantil me faz muito feliz. Conte sobre o livro Alfabeto Escalafobético, que venceu o Prêmio Jabuti. Então, olha o que ele fala sobre ele ter ganho. A ideia, na verdade, veio da editora Jujuba, quando eles pediram que eu fizesse um livro sobre alfabeto. E eu não gostei muito não da ideia. Achei sem graça. Muitos autores já tinham feito livros com alfabeto. Vou fazer mais um.
Foi o que pensei. Então, sugeri fazer um livro sobre alfabeto diferente de todos que tinham sido feito. Aí o glossário sobre as perguntas, né? O repórter mirim, né? Uma repórter criança, né? O repórter é um jornalista que publica, né? Que traz informações e transforma essa informação em uma reportagem. Passatempo, divertimento. Editoras, empresas que publicam o livro, ok? Revistas e jornais. Bom, continuando na página seguinte, queria usar todas as formas poéticas, poesia concreta, poesia visual. Eu queria fazer um trabalho livre, diferente. A poesia concreta é uma poesia que brinca com os sons das palavras. A letra E do livro, por exemplo, tem uma tromba de elefante. Aí tem uma brincadeira sonora com as palavras. Para mim, criação tem tudo a ver com liberdade. Se você não é livre para criar, fica muito difícil. E eu sempre quero que um livro seja diferente do outro. Quantos livros você já escreveu? Eu não fico contando, mas com certeza mais de 30. De todos os livros que você já escreveu, qual é o seu favorito? É muito difícil dizer de qual dos meus livros gosto mais. Livro é como se fosse filho. É muito difícil para um pai escolher um filho especial, né? Desculpa, um filho favorito, não é? Tem algumas obras pelas quais tenho um carinho especial. Tem um livro meu que se chama João, Joãozinho e Joãozito, que também foi finalista do Jabuti. E ganhou um selo, um selo de recomendação da cátedra da leitura da Unesco, tá? E eu tenho um carinho muito especial por ele. E qual foi o seu primeiro livro? Ele se chama As Filhas da Gata da Alice Moram Aqui. Nele, as crianças da história estão lendo Alice no País da Maravilha. E as filhas da gata, elas saltam do livro e vão viver com as crianças. E elas ficam em dúvida se devem devolver os animais para o livro ou se ficam com elas. Então, essa entrevista foi realizada durante uma oficina de férias no jornal Joca, em julho de 2019. Galerinha, agora na próxima página nós temos 6 questões. E essas 6 questões, elas devem ser respondidas oralmente. Tia Marita vai estar lendo, eu vou estar dando a resposta. Se vocês quiserem depois estarem escrevendo aí, pode escrever, tá bom? Então, para quem o jornal Joca Digital é escrito? Para quem são? Para crianças e jovens, né? Quando e onde a entrevista foi realizada e publicada? Então, ela foi realizada em julho de 2019, durante as férias, né, do jornal, no dia 5 de agosto. O entrevistador é quem faz as perguntas em uma entrevista. E quem é o entrevistador, tá? Então, quem é o entrevistador? O entrevistador é aquele que faz a pergunta, não é? Então, quem é? É o repórter mirim, né? Que no caso é o Maurits A. O entrevistado é quem responde as perguntas em uma entrevista. Quem é a pessoa entrevistada? Então, quem a repórter mirim entrevistou? Fácil, né? Cláudio Fragata. Qual é o assunto do livro Alfabeto Escalafobético? No livro, as letras representam o quê? Um animal, né? E cada letra conta coisas sobre ele em forma de texto e desenho, né? Fazendo a imagem relacionada ao animal. E aí, como que você diferenciou as perguntas do entrevistador Maurits e as respostas do entrevistado, do Cláudio? Como que a gente diferenciou? Uma das diferenças é que as perguntas, elas estão no negrito, né? Elas estão mais escuras. E no final das perguntas aparece um ponto. Qual é o nome desse ponto? Ponto de interrogação. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, eu utilizo no final o ponto de interrogação. E, para finalizarmos, aí temos um quadro lilás, onde a apostila está deixando dica, né? Como que uma entrevista é composta de perguntas e respostas?
As perguntas são feitas por quem? Pelo entrevistador. No caso, eu fui o entrevistador do Marcos Cunha. E as respostas são dadas por quem? Pelo entrevistado, que no caso era o Marcos. Algumas dicas para o entrevistador e para o entrevistado. Ter uma boa postura, né? Roupas adequadas para a situação, né? No momento da entrevista. Falar com clareza, né? Sem ficar tropeçando nas frases. O que fazer antes da entrevista? Preparar bem o assunto que vai se tratar. Informar-se sobre quem é o convidado ou o entrevistador, tá? Ok? E para finalizar, pessoal, vou deixar uma tarefa na página 73, a atividade 1. Vai ter uma perguntinha para vocês estarem respondendo sobre essa leitura que eu fiz agora. Que fala assim, ó, releia as informações sobre Cláudio Fragata apresentadas antes da entrevista. Em seguida, responda. Quando Cláudio Fragata nasceu? Então, vocês têm que ir lá no texto para descobrir. E qual é o título do livro que Cláudio está produzindo atualmente? Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Então, agora, né, eu vou deixar para vocês o vídeo do Marcos Cunha contando uma historinha para vocês dos 3 gravetos, uma lenda africana. Ok? Ó, beijos e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão se cuidando? Espero que sim, todos estejam bem. Mas a convite da professora Rita, Maria Rita, eu vim aqui contar uma história toda especial para vocês, chamado Os 3 Gravetos, ok? É uma lenda africana que eu vou contar para vocês. Era uma vez um rei muito poderoso e tinha uma bela, uma linda filha, uma princesa. E ela estava ficando adolescente. E fica adolescente, fazem um ritual. E ela ganhou, nesse dia, um anel bonito, lindo, maravilhoso. E ela quase não dormiu direito de ver aquele anel. E o pai, muito cuidadoso, o rei, chamou o chefe dos guardas e falou assim, hoje à noite eu preciso que vocês fiquem cuidando da minha princesa para não acontecer nada com ela, porque a joia era muito preciosa. E aí os 3 vigias ficaram na porta. Lógico que os 3 vigias não iam ficar acordados o tempo todo. Então eles fizeram um acerto de cada um ficasse umas 3 horas acordado. Então o primeiro vigia ficou acordado 3 horas. E nada ouvia no quarto da princesa. E a princesa dormindo como toda princesa é, toda delicada. Passou mais 3 horas, foi o segundo vigia, né? Trocou de posto. Também passou 3 horas e ninguém ouviu nada. Aí passou mais 3 horas, olha, passaram 9 horas, né? Cuidando da princesa. Quando a princesa acordou, ela levou um maior susto. Ela gritou, socorro, socorro, roubaram o meu anel. Aí foi aquela bagunça no palácio. O rei chamou todo mundo, chamou o chefe dos guardas e chamou um homem muito inteligente, um griot. É um homem sábio que conta histórias, que dá conselho para o rei. E o rei falou assim, griot, o que eu faço para descobrir quem roubou o anel da minha filha? Aí perguntou para o rei o que estava acontecendo. Ele falou, olha, minha filha foi dormir, ficou no quarto e 3 vigias ficaram na porta, do lado de fora, esperando, cuidando da minha filha. E aí amanheceu e notaram que roubaram o anel. Enfim, o griot falou assim, chame os 3 guardas, os 3 vigias. Os 3 vigias chegaram na frente do rei, fez toda a referência. E aí o chefe, o sábio, falou assim, meu rei, eu vou usar os 3 gravetos. E os 3 gravetos, que engraçado, que era do mesmo tamanho. Olha para você ver. Era do mesmo tamanho. E aí entregou um pro primeiro guarda,
pegou o segundo guarda e o terceiro para o terceiro guarda. E o griot falou assim: olha, essa noite esse graveto vai crescer 2 dedos de tamanho. Aquele que roubou o anel da princesa, esse graveto vai crescer 2 dedos. Aí passou a noite inteira, os guardas, um diferente do outro, longe, 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 e chegaram no outro dia, os 3 voltaram. Quando entregou o primeiro graveto para o griot falou assim: muito bem. O segundo guarda entregou o segundo graveto. Olha que legal. E o terceiro guarda entregou o terceiro graveto, menor. Aí ele falou assim: rei, já descobrimos quem roubou o anel da princesa. Foi esse terceiro guarda. Porque jamais esse graveto, podia aumentar 2 dedos a mais. Então ele cortou para enganar todos nós. Então, pessoal, a princesa recuperou o anel, ela ficou toda delicada e com certeza de uma coisa: fazer a coisa certa. E quando a gente faz a coisa certa, jamais a gente tem medo de falar a verdade. Então, fico aqui com um grande abraço. Tchau, tchau!